As palavras portuguesas têm sílabas tônicas, acentuadas ou átonas, inacentuadas. E é sempre muito mais fácil saber como ler as palavras com acento gráfico, porque isso já nos indica onde fica o acento na pronúncia, não é? Mas como ler aquelas palavras longas ou ainda super longas sem o acento? Neste vídeo tiramos essas dúvidas. Espera lá, como é que se diz? Dúvidas ou duvidas? Vão aprender agora. Sejam muito bem-vindos e vamos lá começar. Para perceber como pronunciar as palavras portuguesas, é bom saber quantas sílabas uma palavra tem. Mas o que é a sílaba? Sílaba é o grupo de sons que pronunciamos numa aspiração só. Por exemplo, o meu nome é Maria. A palavra Maria tem 3 sílabas. Ma-ri-a. E cada dessas sílabas acaba por uma vogal, mas isso não é sempre o caso. Aqui tenho algumas palavras e vamos dividi-las juntos para perceber como é que acabam as sílabas. Então, aqui, a primeira palavra é caderno. Caderno. 3 sílabas. Esta sílaba acaba por uma vogal, mas esta não. Acaba por uma vogal mais uma consoante. ER. Segunda palavra. Trânsito. Trânsito. Esta letra N, na verdade, não é um som N, como no início das palavras, por exemplo, não, nunca, ninguém. Mas este N é só um sinal de nasalidade da letra A. Portanto, isto, na verdade, é pronunciado assim, trânsito, ânzito, não é trânsito. Portanto, isto é o fim da sílaba, trânsito, 3 sílabas. Transferir, 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 3 sílabas. Engenheiro, 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 4 sílabas. De novo, aqui temos N, que é o sinal de E nasal, engenheiro. Aqui temos o ditongo, ei, engenheiro, engenheiro. Então, 4 sílabas nesta palavra. E a última, responder. 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 Bem, então, isso é só um início para perceber como dividir as palavras. Agora aprendemos quantas sílabas as palavras portuguesas podem ter. As palavras podem ser monossílabas, com uma sílaba só, dissílabas com 2 sílabas, trissílabas com 3 sílabas e polissílabas com 4 e mais sílabas. Alguns exemplos das palavras monossílabas. Mão, cão, pão, ou eu, tu. E aqui não podemos errar muito, não é? Porque estas palavras têm só uma sílaba. Mas a pronúncia torna-se um pouco mais difícil quando temos as palavras com mais do que uma sílaba. Mas aqui há uma regra que nos pode ajudar. Isso é que, na maioria dos casos, o acento vai recair na penúltima sílaba. O acento recai na penúltima. Vamos ver alguns exemplos. As palavras dissílabas. Carta, gato, primo, falso.
Então, carta, última, penúltima. O acento recai na penúltima sílaba. Carta. Gato, gato, última, penúltima sílaba. Gato. Primo, primo, última, penúltima. Falso, falso, na penúltima, não é? O acento recai na penúltima sílaba. As palavras trissílabas. Cansado, cadela, desporto. Vamos contar juntos. Cansado, última, penúltima, antepenúltima. Então, o acento recai na penúltima, cansado. Cadela, cadela, última, penúltima, cadela. E desporto, desporto. Tu é a última sílaba, por é a penúltima. Então, o acento recai aqui. Cansado, cadela, desporto. As palavras polissílabas. Aprendizagem, sabedoria, ou reciclagem. Aplicamos a mesma regra, o acento recai na penúltima sílaba e contamos juntos. Aprendizagem. Última, penúltima. Za. Aprendizagem. Está bem? Sabedoria. Sabedoria. Esta é a penúltima. Ri. Sabedoria. Sabedoria. E a última palavra, reciclagem. 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 E agora aprendemos algumas exceções dessas regras. Se a palavra acaba com estas letras aqui, AL ou IL, Z, I, U ou R, o acento vai recair sempre na última sílaba. Então, não importa o número das sílabas na palavra. Vamos ver alguns exemplos. AL ou IL. Por exemplo, animal, quintal, funil. Então, animal, animal, quintal, funil. 3 sílabas, 2. Aqui, segundo a regra, o acento deveria recair na penúltima, mas não dizemos animal, ou quintal, ou funil. Não, porque acabam com L, o acento recai na última sílaba. Portanto, dizemos animal, quintal, funil. Está claro? As palavras que acabam com a letra Z, por exemplo, capaz, ou rapaz, capuz. Todas são dissílabas. Capaz, rapaz, capuz. Mas, como acabam com Z, o acento recai na última sílaba. Capaz, rapaz, capuz, não é? Capaz, rapaz, capuz. Não. Última. As palavras que acabam com a letra I são os verbos no pretérito perfeito simples da segunda e terceira conjugação. Então, ER ou IR. Digo bebi,
abri, percebi. Vamos ver quantas sílabas têm. Bebi, abri, percebi. Quando as palavras acabam com a letra U, por exemplo, abriu, comeu, falou. Também no fim. Abriu, comeu, falou. E isto aqui é O, falou, não é falou. Falou, abriu, comeu, falou. Bem, o ditongo. Falou. Quando as palavras acabam com R, isso na maioria das vezes é o infinitivo. Por exemplo, amar, perguntar, chamar, etc. Mas também pode ser um nome, por exemplo, professor ou rigor, não é? Então, amar, perguntar, mas fica no fim, perguntar, chamar, mar, professor, rigor, fica aqui. Bem, fazemos um resumo. Até agora já sabem que normalmente a penúltima sílaba é aquela mais forte, acentuada, tónica na língua portuguesa. Também tínhamos aprendido algumas palavras que são exceções desta regra. E agora falta só saber como pronunciar as palavras com o acento gráfico. Isso vai ser muito fácil porque, na verdade, quando uma palavra tem o acento gráfico, ele está a dizer-nos: eu estou cá para estabelecer as regras e onde eu fico, aquela sílaba é mais forte. Então, é muito simples. Aqui tenho algumas palavras que vamos ler juntos. Agora, não têm o acento gráfico, mas vamos escrevê-lo. Estas palavras são dissílabas, portanto, o acento, de acordo com a regra, deveria recair na penúltima. Mas não o lemos assim. Será, inglês, dirão, porque estas palavras têm o acento gráfico. Portanto, dizemos será, inglês, dirão. Estas palavras são trissílabas. Português, próxima. Dizemos português ou próxima. Então, aqui a antepenúltima sílaba é acentuada, é mais forte. E, finalmente, as palavras polissílabas: espontâneo, família ou máquina. Contamos última, penúltima, antepenúltima. Digo espontâneo, espontâneo. Família, família. E antepenúltima sílaba. E máquina. Não é maquina, mas é máquina. Máquina. Para perceber a importância do acento gráfico, tenho aqui alguns pares de palavras. Vamos ler as duas palavras e perceber qual é a diferença entre elas. I, E. Então, a pronúncia é diferente. I, E. I é conjunção. Estudo português e inglês. É do verbo ser, terceira pessoa singular. Ela é inteligente. Esta, está. Esta, está. Esta janela está fechada, mas esta porta está aberta. Tem e têm. Isto é o verbo ter. Então, tem,
tem, têm. Terceira pessoa singular, ele tem. Ele tem 30 anos. Têm. Eles têm uma pequena casa no mar. Terceira pessoa plural. Mas duvida, ele duvida, isto é o verbo. Terceira pessoa singular do verbo duvidar. Ele duvida. E dúvida, dúvida. Isto é o substantivo, nome. Tenho algumas dúvidas. Assim. Isto é o artigo definido. A minha mãe. A minha casa. Isto é a contração do artigo definido e da preposição a. Ele vai a casa buscar o casaco. Ele vai a casa buscar o casaco. Não é ele vai a casa. À casa. Então, a mais a. Bem, e finalmente podemos concluir dizendo que, nestes casos, o acento gráfico tem o valor distintivo. Bem, foi uma viagem muito longa e finalmente chegamos ao fim. Parabéns! Agora já têm todas as regras que vos ajudam na pronúncia. A partir daqui é só praticar e praticar cada dia. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham muita paciência e continuem. Vemo-nos na próxima. Até já!